Pronto. Então, sejam todos muito bem-vindos à nossa reunião de hoje sobre captação com empresas. A palavra está com você, Ana Flávia. Muito obrigada. Obrigada, Suelen, Michel e a BCR, né? Acho que você falou desses últimos 10 anos que você me conhece, acho que todos a gente trabalhando e estruturando, né, Suelen? Muitas coisas juntos aqui na BCR, enfim. Eu fui do conselho também até esse ano, né? Esse ano venceu os meus 2 mandatos seguidos, e a gente está aí na luta de um grupo paralelo, que é um grupo que tem discutido sobre as mulheres e a captação de recursos. Então, é o Conexão Captadoras, que é onde a gente hoje tem exercido muito desse espaço mais voluntário e colaborativo, né? E falando hoje do tema de hoje, acho que quando a Suelen trouxe esse desejo de falar como encontrar, a gente sempre percebe que é realmente um dos grandes gargalos da captação com empresas. De fato, como fazer um melhor material de apresentação, como se preparar para uma reunião, estruturar o seu projeto de acordo com os interesses. Eu acho que muita gente já tem bastante trilha sobre isso, né? Mas eu sempre percebo que esse é um tema que sempre traz muita discussão, né? Como é que eu busco isso? Como é que eu encontro? Se eu tenho um contato frio, se eu não tenho um conselho fortalecido, se eu não tenho uma boa rede de contatos, como é que eu faço para começar? Como é que eu faço para fazer essa abordagem inicial? Então, a gente vem sempre discutindo muito sobre isso, e eu preparei aqui uma apresentação para vocês para a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Lembrando que, de fato, o que eu trouxe hoje aqui nesse meu material, ele não está falando do incentivo fiscal. O incentivo fiscal pode ser uma consequência desses espaços, mas o mais importante é entender um local onde você vai poder descobrir interlocutores ou tomadores de decisão que vão te ajudar a fazer um olhar sobre algum pedido de proposta, algum pedido de doação ou investimento que não necessariamente esteja efetivamente linkado ao incentivo fiscal. Então, é bem nesse sentido que eu trouxe aqui a apresentação. Vou compartilhar minha tela. Vocês me avisam se vocês estão vendo. Estamos vendo, Ana. Tá, deixa eu só... Acho que é aqui. Consegui colocar cheio, consegui, né? Perfeito. Tá bom. Então, gente, acho que hoje a gente vai aqui trazer como é que a gente encontra, né? Eu acho que muita gente hoje tem discutido, inclusive, a necessidade de ampliar esse olhar da captação por recursos diretos, né? Aquilo que vai te dar um fôlego institucional, que vai te ajudar a fortalecer a musculatura da organização, ou até mesmo da equipe de um projeto, mesmo que seja um projeto cultural. Então, a gente vem sempre entendendo que a gente compreende que, muitas vezes, lá no incentivado ou até nos editais, a gente tem um direcionamento muito forte para o uso do recurso. Mas como é que a gente pode discutir propostas de recursos mais diretos, né? Então, eu fiz aqui um compilado só para direcionar a nossa fala. Acho que primeiro eu queria só mostrar rapidamente alguns fundamentos, que é o seguinte: por que as empresas têm... Por que elas fazem investimento direto? O que as estimula para isso, né? Para o incentivo fiscal é muito claro o benefício, mas tudo bem, não tem o incentivo fiscal, por que as empresas vão se interessar pelo meu projeto, pela minha organização, pelo que eu faço? Então, eu trouxe aqui um pouquinho dos fundamentos que balizam essa pesquisa e por conseguinte, a prospecção com empresas. Primeiro, é justamente o push, né? Os consumidores, né? Como é que os consumidores da sociedade vem se comportando e exigindo e cobrando de marcas algum posicionamento. Esse material, esses 2 slides, é do Trust Barometer, que é uma pesquisa que fala sobre o relacionamento, sobre confiança em empresas, sociedade, mídia e governo, ONGs, governo, empresas e mídia. Não quero aqui discutir os dados, mas eu quero só trazer um pouco desse olhar de que a sociedade, de fato, hoje, a pesquisa mostrou que, de fato, as marcas precisam agir em prol de benefícios coletivos, precisam agir em prol do bem comum, para aquilo que é a demanda da sociedade, né? Então, as pessoas responderam essa pesquisa afirmando
sobre o que as faria a valorizar ou não uma determinada marca diante de algum posicionamento. Então, esse primeiro slide é um dos recortes lá da pesquisa, tem muitos dados, mas refletir valores da sociedade, atender uma nova sociedade, mudar a forma que interage, então contribuir para o meu estilo de vida. Então, se eu sou uma pessoa vegana, se eu sou uma pessoa que tem um estilo de vida mais voltado para algo mais, né, enfim, socialmente ambiental, então isso tem a ver com como eu vou refletir na marca que eu vou consumir. Então, a pesquisa mostrou por dados em relação a isso e mostrou ainda mais que, diante disso, como é que as pessoas vão defender, vão consumir, vão se manter fiéis ou até se engajar na marca, né? Então, diante deste comportamento, daquilo que elas enxergam na marca, desses valores e propósitos sociais que elas enxergam na marca, como que a sociedade vai se comportar frente a ela, né? Então, é uma das grandes... Já vinha esse crescimento em larga escala, mas, de fato, desde de março de 2020, que isso vem sido cada vez mais puxado, né, que as empresas cada vez mais estão olhando com mais seriedade sobre isso. E junto com isso, obviamente, os investidores também, né, que acho que é a história do ISG e do alinhamento aos ODS. Então, cada vez mais as empresas estão sendo impulsionadas a entender o seu investimento de acordo com esses 17 quadradinhos. Então, onde que o meu investimento se alinha? A qual temática? A qual objetivo do desenvolvimento sustentável da agenda da ONU, né? Então, nós, das organizações sociais, ou até de projetos, mesmo que seja um projeto cultural, como é que eu enxergo o meu alinhamento com essa agenda para, na hora de prospectar e dialogar, a gente ter uma linguagem comum daquilo que ela espera enquanto meta? Então, os ODS vêm puxando muito também essa régua e esse entendimento, e, obviamente, o mercado financeiro, quando cunha esse termo do ISG, né, que é o ambiental, social e a questões de governança, então, os investidores, eles vêm puxando muito, ou seja, as empresas têm sido cobradas, têm sido mais valorizadas no mercado, têm valores mais altos nas suas ações, ou até redução de juros, diante de como ela reporta este alinhamento, né? Tem 2 grandes relatórios que as empresas preenchem, que elas precisam responder questões sobre como ela tem ou não investido nessa agenda social, ambiental e alinhada à governança compliance. Então, obviamente, tem uma fala muito grande que eu tenho ouvido cada vez mais, é que o E de meio ambiente, environment, tem lá a legislação, todo o CONAMA, todas as legislações que fazem que cobram e multam, inclusive, de acordo com se a empresa não se envolveu ou não. No lado do compliance, também evoluiu muito nos últimos anos, em sentido de cobrança, legislação. E o S, que é o social, que é onde a gente mais se enquadra para ajudar as empresas a responder a essas demandas, quando elas financiam o nosso projeto ou aportam recurso na nossa organização, é o que eles mais dizem que é o campo mais nebuloso para eles, porque, de fato, não há uma legislação. Então, muitas vezes, quando a gente apresenta um projeto, apresenta uma ideia, apresenta uma perspectiva de investimento na nossa ONG, justamente quando a gente fala o quanto que aquilo pode se alinhar com as perguntas ou as respostas que eles precisam dar para esses formulários em relação ao social, mais fácil você consegue criar uma relação e uma aderência. Então, diante desses fundamentos iniciais, diante desses alinhamentos de propósito que podem acontecer entre seu próprio projeto, né, e a empresa, como é que a gente se organiza para pesquisar? Primeira coisa que eu trouxe aqui, rapidamente, muitos de vocês, isso é antigo do Michel e da Célia Cruz há mais de 20 anos, mas eu ainda uso e acho muito interessante, sempre gosto de falar, eu organizo as minhas planilhas e todo o meu banco de dados que me ajuda a pesquisar o vínculo, o interesse e a capacidade, ou seja, qual o melhor contato que eu consigo acessar. Essa empresa tem, de fato, interesse no que eu estou apresentando? Ela declara algo que eu consigo perceber que ela vai ter o mesmo interesse, nos mesmos valores, nos resultados ou nas atividades que eu estou propondo naquela prospecção e projeto? E a capacidade financeira. Tanto a capacidade financeira como um todo, né, como é que a empresa está se comportando no mercado, como é as decisões de investimento social privado, né, os tickets médios de investimento que ela vem fazendo.
Eu uso até hoje essa metodologia super simples e acho que me ajuda, sempre me ajuda a organizar aquilo que a gente vai perguntar, aquilo que eu preciso coletar na pesquisa, né? Então, desde os dados cadastrais até os dados de investimento. Então, quais são as áreas de interesse, quais são as outras organizações que ela já apoia, ou apoiou no passado, ou não apoia ninguém, não declara uma política de investimento. E se declara, qual é o valor que ela doa anualmente, o que ela doa, como é que ela se dispõe à parceria, como é que ela está estruturada em termos de governança, né? Então, ela é uma empresa que é signatária dos principais pactos, é signatária das principais commitments, né, desses compromissos públicos que têm se estruturado cada vez mais. Ela é dividida em plantas ou não, e aí você consegue olhar onde ela atua, que território ela atua, e se esse território tem a ver com a sua empresa, tem a ver com aonde o seu projeto, a sua organização está. O lucro do ano anterior, então entendendo se ela está no momento adequado de você fazer um pedido. Dados de relacionamento, então como é que ela se relaciona, né, de fato com o terceiro setor, como é que ela entende investir no terceiro setor ou na cultura, se realmente a declaração dela de política de investimento é totalmente voltada para o incentivo fiscal. Isso é uma das coisas que eu mais venho incluindo na minha pesquisa. Uma das questões que eu mais percebo é, quando eu encontro uma empresa que tem um alinhamento total com a minha organização, com o projeto que a gente está prospectando, e ela declara única e exclusivamente o investimento via lei de incentivo, a gente precisa se estruturar melhor na forma de dialogar. É diferente o argumento, porque ela está muito direcionada para o incentivo. E na hora que você senta com ela e marca a reunião, ela vai necessariamente perguntar sobre o projeto está aprovado, sobre qual lei. E aí, nesse momento, se você não constrói uma estratégia diferente, talvez, ou não muda, talvez o interlocutor, você vai sempre esbarrar nisso. Algumas empresas, a maioria delas, quando a gente vai pesquisar, o que a gente mais encontra é uma declaração de investimento voltada para incentivo fiscal. E aí, como é que você aprofunda um pouco mais para entender que, de fato, ali pode ser uma empresa que tenha alguma abertura para você falar de ESG, para falar de alinhamento à diversidade e inclusão, de outras perspectivas onde você encontra outros espaços de investimento, né? Eu costumo dizer, ultimamente, porque, de fato, eu trabalho muito mais com o patrocínio direto, o investimento direto, do que lei de incentivo, né? E eu costumo dizer que aconteceu o seguinte, pela perspectiva das últimas reuniões, é muito um aprendizado meu, das minhas reuniões e da minha experiência, né? Isso não é uma regra do jogo para todo mundo, mas é o que eu gosto de compartilhar. Eu venho percebendo que quando você fala dos institutos, do investimento social privado, daquilo que já se vinha discutindo há muito tempo, você tem pouco lastro de mudança de perspectivas e de conseguir encontrar outros canais de investimento. Quando você alinha isso, de fato, ao ODS, ao ISG, à área de sustentabilidade, que hoje, em várias empresas, ganhou muito mais relevância do que ela tinha antes, e quando ela ganha relevância, ela acaba gerenciando um orçamento maior, você encontra outros campos de oportunidade. A gente estava discutindo, tem uma empresa que chama Trimble, ela começou com a gente falando de um investimento super pequeno, ela é uma empresa de tecnologia para o agronegócio, ela atua no Brasil todo, mas a gente estava falando de uma organização no Paraná. E o projeto, a ideia que a gente tinha era justamente ela fazer um investimento direto num programa que chama Saca do Bem, que são os pequenos investidores, agricultores fazendo investimento no hospital. E aí, quando a gente falou sobre a ideia tinha muita ligação com o propósito dela, mas se a gente estivesse ali falando com quem fazia a gestão do investimento social privado, não ia para frente. Então, a gente começou a fazer uma interlocução com uma área nova, que é uma área dentro do marketing que eles criaram, mas justamente para cuidar do ISG, lá foi dessa forma que eles se organizaram, e lá a gente conseguiu falar diferente, lá a gente conseguiu ser ouvido diferente, na verdade, né? Lá a gente conseguiu sair do tradicional. E aí a gente está fechando uma grande parceria com eles de 2 ou 3 anos. Inclusive, a gente está assinando essa semana a parceria. Então, é isso. Quando você sai do tradicional, quando você olha de fato para esses espaços onde a gente está falando da sustentabilidade, a gente está falando de outros setores e de outros, entre aspas, dinheiros, você consegue ter um pouco de flexibilidade maior do que se você fosse direto no investimento social privado, nos institutos,
onde as decisões estão muito quadradas, muito decididas, onde até eu tenho, de novo, é a minha experiência, eu tenho visto, inclusive, o recurso menor do que, de fato, quando você discute com o operacional, com a sustentabilidade, ou com essas áreas estratégicas mais da empresa, né? Então, é muito... Então, quando a gente vai se mergulhar no site dela, mergulhar na busca dessas informações, é importante você também entender como ela tem se organizado e como ela tem colocado essas informações sobre essas decisões estratégicas dela, né? E aí, não vou falar de funil, mas dizer o seguinte, por que é importante a pesquisa e se organizar? Porque você consegue ter uma média melhor e um olhar melhor do seu trabalho para que você consiga resultado. Então, no momento em que você faz uma lista de qualidade, você consegue descer no funil para as outras etapas com mais qualidade, até que você tenha a sua meta conquistada. Então, por isso que é tão importante fazer a pesquisa. E aí, onde pesquisar? Eu fiz um grande compilado aqui de vários locais que eu utilizo. Primeira questão é participar dos eventos. Participar dos eventos, mesmo na modalidade online, é muito importante. Alguns eventos têm tido oportunidades de um espaço para networking. Tem usado algumas plataformas, tipo a Hopin, e algumas delas que tem lá o campo para você dialogar com as pessoas, mandar uma mensagem privada, enfim. Mas se não tiver, participar também é fazer um espaço de escuta e de entendimento do que eles estão discutindo. Então, desde março de 2020, quando a gente entrou em pandemia, não deixou de acontecer uma série de encontros, uma série de eventos no movimento online, que tiveram essa perspectiva, alguns deles com oportunidade de networking, outros não, mas que te dava espaço de conhecimento do que está sendo discutido e até de nomes de pessoas à frente desses setores, né? A gente está entrando para 2022 agora, espero que a gente comece a voltar, e se voltar, se dedicar a participar desses eventos presenciais em São Paulo ou na sua região. Porque, às vezes, o SEBRAE, o SENAI, o SESI faz encontros regionais ou outras casas, enfim, fazem encontros regionais e que podem ter discussões interessantes ou pessoas interessantes da sua região que você pode conhecer. Um site que eu uso muito para pesquisar informações do CNPJ e de sócios, obviamente, o Econodata, acho que talvez muitos de vocês já devem usar, tem outros parecidos, mas ele é uma ferramenta B2B, mas ele é importante porque ele tem essas informações, ele tem uma plataforma paga, né? Enfim, não é muito caro, mas vale a pena pagar essas plataformas B2B. Eu gosto de todo mundo que eu já conversei, de todo mundo que já tentou usar, de fato, o Econodata é onde tem a informação mais limpa e com mais qualidade. Então, de fato, fazer a inscrição. O que você vai buscar aqui no Econodata? As informações financeiras, basicamente, e de CNPJ, e de onde ela está colocada. Aqui você não vai encontrar informações de perfil de investimento social. Você vai encontrar informações do negócio, para você entender um pouco das perspectivas do tamanho e da oportunidade. Aí você vai cruzando com outros espaços. Então, por exemplo, esse site Vai Investir, ele também é um site que tem muitas matérias, ele não precisa necessariamente ser pago, ele tem um espaço pago, mas ele tem muitas matérias que vai falando sobre empresas que estão em destaque, empresas que estão mais valorizadas e que ajudam a gente a entender melhor, de fato, como as empresas estão andando. Outro lugar importante é a Anshan. A Anshan é um espaço onde, se vocês têm uma consultoria ou se a sua organização também precisa ver os pré-requisitos de associados em cada estado, em cada praça, mas a Anshan é um espaço interessante. O site, por si só, já é um espaço interessante de matérias e informações que você consegue buscar com as empresas. Mas na Anshan também você pode participar de alguns encontros. Então, tiveram alguns webinars durante a pandemia que foram gratuitos, outros que você não precisava ser associado, você pagava uma taxa para receber o link. E não foi muito caro, não foi. Então, esse é um espaço muito interessante, muito importante de interlocução. E quando tiver a oportunidade de participar dentro dos grupos de trabalho, no movimento online, movimento enquanto associado, seja online ou presencial, também é um espaço de muita conexão e muito network entre pessoas, né? As empresas acabam se associando. Eu não trouxe aqui, mas a gente também tem o IPO, mas aí eu acho que é mais de líderes. Então, se o seu líder da sua organização puder fazer parte, também é um espaço interessante de network. Eu esqueci de colocar aqui. Outro lugar que você pode buscar empresas que estão alinhadas e que estão ali com aquela mentalidade de evoluir, de ganhar mais referência,
né, investindo em ações sociais, é o próprio ISE da Bovespa. Então, ele divulga todo ano a carteira. Ele divulga também, acho que se eu não me engano, divulga também as empresas que se inscreveram, ou a gente, enfim, de alguma forma dá para ver as empresas também que se inscreveram, mas não foram selecionadas. Mas aquelas que foram, você consegue entender muito da trilha que ela está fazendo. Então, por exemplo, dos ODS que ela selecionou, do tipo de resposta que ela está dando, direcionamento das políticas internas, para entender qual é a política dentro de sustentabilidade e como isso tem a ver ou não com o seu projeto, a sua organização. E aí tem tantos outros. O capitalismo consciente cresceu muito esse ano, o sistema B cresceu muito, a gente fez a introdução de 2 pequenas empresas. Então, estão cada vez mais crescendo esses movimentos, e aí os associados, ou as empresas que se tornaram B, por exemplo, é uma super fonte de pesquisa de empresas que estão com um olhar mais sustentável, que teria uma aderência ao seu discurso mais fácil, né? Outro lugar que eu gosto muito, aí são mais para as empresas que são globais, não necessariamente brasileiras, mas obviamente com atuação aqui, é índices como o Harry Poll. O Harry Poll é um índice de reputação, que tem lá 6 áreas-chave, uma delas responsabilidade social e outra engajamento, e ela publica sempre a lista das 100. Então, você tem lá as primeiras, por exemplo, essas que estão em azul aqui, são as 10 que foram 10 mais bem pontuadas. Aqui no final, as que foram menos pontuadas, as que tiveram mais problemas de reputação na resposta do consumidor, porque quem responde aqui é o consumidor. Então, ela publica, e durante a pandemia ela publicou pequenos índices também, índices meio que mensais, algumas respostas, então deu para acompanhar muito como é que estava esse termômetro com relação à reputação. O que isso tem a ver com a gente, para captar? Se você está, por exemplo, se você vai captar, por exemplo, com a Nestlé, que está aqui no lugar 29, você precisa entender claramente como ela está se posicionando. Será que se ela fizer mais investimentos sociais, será que ela melhora no ranqueamento? Será que é importante oferecer contrapartidas de comunicação com consumidores para ela conseguir ir avançando? Então, as empresas seguem muito esses índices, tem vários outros, mas esse, para mim, é sempre muito importante para as globais e que faz você entender um pouco desse caminho e de como ela está se evoluindo. O Pacto Global em si é muito bom, está em inglês, é uma pena, mas ele é muito boa a plataforma dos signatários, porque você consegue pesquisar por iniciativas que eles apoiam pelo país, então colocar Brasil, as iniciativas que eles são signatários, como é que ele tem escolhido, e embaixo vem o nome, quando você clica no nome da empresa, abre um campo vasto de pesquisa sobre as decisões políticas, metas, então você consegue entrar por dentro num lugar mais condensado, quando ela é signatária do pacto, sobre as informações de sustentabilidade. O GIF é um espaço interessante para você descobrir o associado, né? Então, tem lá, hoje são 140, o Michel deve saber melhor com o número exato de quantos associados o GIF tem hoje, mas esses associados têm lá uma plataforma também, que eles divulgam, eles não divulgam o contato, mas eles têm um contato lá mais geral, obviamente. Mas você consegue entender um pouco da área de investimento, as notícias linkadas a esse associado, então você também consegue entender um pouco do perfil e do caminho que ela tem trilhado. O Ethos, para mim o Ethos é uma plataforma de você verificar aqui embaixo, nesse print, ele basicamente tem a logomarca de quem está fazendo parte. Então, ali, você vai precisar entrar no site de cada uma para pesquisar. O Ethos não tem, como o GIF ou como Pacto, uma informação mais detalhada, mas tem lá a logomarca de quem pagou recentemente os planos de associados do Ethos, e aí, por isso, tem algum desejo em olhar para a reputação, responsabilidade social, então você consegue criar ali e pesquisar no site empresas interessantes. Tirando isso, Revista Exame, por exemplo, que lança uma série de rankings aí, e é super importante olhar dentro deles e tê-los no seu dia a dia, então tem vários deles diferentes, a gente sempre, eu já sou associada não, né, eu assino as revistas, então eu recebo o virtual ou o físico, né? A Forbes também tem muitos importantes índices, enfim. Então, tem várias revistas diferentes que você pode olhar, e dentro dela vai ter mais o perfil financeiro.
do negócio em si, obviamente, mas o perfil mais financeiro. Tem alguns índices que olham para a sustentabilidade também, tem alguns prêmios, enfim, que aí você também consegue olhar diversidade e inclusão, os desejos, mas a maioria deles estão mais voltados para você entender o negócio, como é que o negócio está performando, como é que você vai chegar até eles, se o valor que você precisa, o ticket que você vai prospectar faz sentido para o investimento daquela empresa. O valor econômico também, eu assinei, e aqui eu assino o Valor e o Estadão. São os dois que eu vejo matérias mais importantes para a gente, assim. E aí tem várias matérias diferentes. Aqui eu peguei uma da WEG, que a gente estava, inclusive, prospectando ela na época. Então, o atacadão, que hoje tem, né, em várias regiões do Brasil, enfim, você começa a entender, tem várias matérias que vai falando das empresas. E aí, por fim, falar sobre pesquisar o contato. O que eu uso hoje em dia? O LinkedIn, gente, não tem segredo, de certa forma. Por quê? Você tem aqui em cima o campo pesquisar. Você pode, primeiro, acho que é importante ter um perfil estruturado, eu sempre falo isso para as organizações, montar o perfil do profissional, mas também a página da empresa, da ONG, né, para que tenha ali as informações no LinkedIn, mas geralmente você vem aqui, você pesquisa, pode colocar o nome da pessoa ou até o nome da empresa. Se você colocar o nome da empresa, eu não sei se eu tirei print, não. Se eu colocar o nome da empresa aqui, vai baixar a página da empresa e tem ali do lado pessoas, que são as pessoas que trabalham. Então, geralmente, eu vou nesse link, se eu quero as pessoas que trabalham no Brasil, eu clico Brasil, e aí vai vir a lista direitinho de quem tem perfil no LinkedIn, trabalha naquela empresa, e aí eu sugiro sempre fazer uma conexão colocando uma nota, sempre sugiro isso. Desde que começou a pandemia, eu usei muito mais o LinkedIn do que eu usava antes. E um detalhe, eu não faço a compra do Premium, que é aquele de vagas, eu faço a compra do Sales Navigator, que é um justamente de vendas. Por quê? Ele te dá um espaço como esse que você consegue filtrar leads, organizar planilhas, organizar pesquisas por blocos. Então, todo mundo que é CEO, você consegue filtrar num lugar. Todo mundo que é CEO de banco, todo mundo que é gerente de responsabilidade social do mercado de supermercados, por exemplo. Você consegue fazer várias e várias, é infinita a oportunidade de listas de pesquisas para você construindo, eles chamam de listas de leads, né? Para você ir construindo esse campo e filtrando para quando você precisar. Ele não faz, ou eu, Ana Flávia, não descobri, para tirar daqui de dentro e te dar um XLS, um Excel, alguma coisa para você guardar no seu banco de dados. Então, eu organizei toda a vida que eu precisava aqui mesmo, para que a gente possa. E aí, aqui, ó, também isso aqui na época quanto mais contas você pesquisar dentro do Sales, mais pontuação você vai ganhando e mais abertura de funcionalidades vai abrindo aqui para vocês. Então, aqui, ó, só para mostrar um print de como está aberto uma de pesquisa. Então, olha, você tem lista de deslocalidade, tipo de relacionamento com você, setor, instituição de ensino. Então, por exemplo, eu quero conversar com todo mundo que trabalhou que estudou na FGV, por exemplo, né? Porque eu também fui aluna daquele ano, então eu quero ver quem está em determinada empresa e também estudou comigo na FGV ou em algum lugar, e mais os cargos, mais para baixo você consegue também ver os cargos. Então, aqui, ó, eu fiz uma lista fake só para a gente ver, ó, você consegue filtrar, consegue adicionar notas, consegue ter notas sobre a última atividade, então você pode até fazer daqui um funilzinho, enfim, um lugar para você guardar informações se você fez contato ou não. Eu geralmente uso para fazer contatos até eu conseguir obter o e-mail da pessoa. Então, eu comecei a usar essas funcionalidades daqui para me ajudar a organizar as mensagens e troca de mensagens dentro do LinkedIn. E aí comecei a usar essa funcionalidade. Depois, quando eu tenho o e-mail da pessoa, ou marquei reunião, eu tiro daqui e coloco no meu pipeline. Mas foi uma forma de eu me organizar, né? Enfim. Então, eu fiz esse aqui de uma fakezinha para vocês verem mais ou menos o que tem de função. Então, vale a pena. Não é barato. Não é barato. Custa R$ 500 por mês, infelizmente. Mas para quem usa muito, para quem pesquisa muito empresas, vale a pena pagar, porque é o melhor espaço hoje, eu digo para vocês, é o melhor espaço hoje de contatos nesse mundo virtual, né? Nesse momento em que a gente está virtualmente com as pessoas.
Acho que é isso, Suelen. Falei rapidamente aqui, mais para a gente jogar aqui um pouco as ideias e a gente depois debater nas perguntas. Deixo aí meus contatos para quem não tiver e agradeço. Super obrigada. Obrigada. Muito obrigada, Ana. Foi ótimo. Ótimo mesmo, muito bom. Também aprendi coisas aqui hoje que eu já anotei. Muito obrigada. Pessoal, agora eu vou convidar o Michel para falar. Eu já apresentei ele para vocês no início, tá aí outra pessoa com algumas décadas de experiência em captação, com quem eu já aprendi muito desde que o conheço. Então, sempre que o Michel estiver falando, recomendo. Michel, a palavra está com você. E lembrando a todos os participantes que vocês podem enviar perguntas no chat, que ao final eu vou ler para os nossos palestrantes. Só precisa ativar seu som, Michel. Você está sem som. Acho que eu ativei aí para você. Não, você mesmo tem que fazer então. Pronto, está com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Desculpa que hoje a minha internet aqui tá difícil. Eu estou com cabo, não estou no Wi-Fi e hoje ela não está ajudando a gente. Mas vamos lá, vamos tentar fazer. Obrigado, Ana Flávia, porque muitas das coisas que eu já ia falar, ela já falou. Eu vou tentar dar algum foco um pouquinho mais aí na questão dos incentivos fiscais, de onde buscar esses doadores, né? Esses grandes doadores que a gente está nossos. E, assim, a gente se conhece bastante, Ana Flávia, Suelen, muitos que estão aqui também, e eu busco, normalmente, empresas... Eu não vou nesses grandões, né? Assim, no GIF tem 162, Ana Flávia. Era 144, tem aumentado bastante ultimamente, mas são 162 grandes. Eu trabalho com o pessoal menorzinho, tá? Que não estão no GIF, que não estão nesses grupos. E assim, são grandes empresas também, são grandes empresários, mas não estão nesses top. Também tem top. A gente mistura as duas coisas, mas vamos lá. E eu acho que isso é fundamental. Antes da gente procurar quem a gente não conhece, acho que isso é importante frisar. Straviz falava isso desde o começo, Célia Cruz também. Vamos primeiro buscar quem a gente conhece, o amigo do amigo. Nós vamos ter muito mais chance de captação se a gente ficar nesse círculo, né? E por isso também é importante o que a Ana Flávia falou, de frequentar os eventos. E às vezes não necessariamente só um evento do GIF, às vezes vai na Sala São Paulo assistir um concerto, né? Vai vendo, antigamente, quando a gente saía, agora a gente está voltando, vai nos eventos de captação de recursos, onde esses milionários participam. Os milionários são donos de empresas, sim ou não, né? Então, eu estive no fim de semana passado em Ilhabela num casamento e consegui uma captação no passeio de barco que a gente fez com um dos grandes empresários do Brasil. Porque era amigo de amigo, né? Então estava lá no aniversário, estava no casamento, etc, etc. Então, nunca se esquecer disso. Primeiro procurar nos mais próximos. Nos mais próximos não precisa ser amigo do amigo, já serve, gente. É muito mais fácil a gente conseguir nesse grupo. Estou tentando agora falar com o dono Boticário, né? Porque estou falando com eu não conheço, mas eu conheço quem conhece que conhece. Então, hoje de manhã já mandei, conseguiu falar com ele? Mandei um zap, ele respondeu não, então insiste. E assim vai, quer dizer, e não importa, com incentivo ou sem incentivo. Não se esqueçam sempre de procurar primeiro aqui quem a gente conhece. E, sem dúvida, empresas, né? Tem várias formas de a gente buscar recursos com empresas, com grandes doadores, e acho que isso é importante, a gente nunca perder o foco. Vamos falar de incentivos fiscais, mas pensar que a gente tem várias formas de buscar recursos com essas empresas, né? E, pensando isso, a Ana Flávia já mostrou, mas aqui muito importante, eu uso bastante esses guias das 1.000 maiores, porque 1.000 chega até os 3.000. Como eu falei, eu não uso as primeiras 100 maiores nem as 500. Eu vou do 500 para o 1.000. Eu acho que esse grupo está menos assediado. As grandes empresas são já muito assediadas. Elas já recebem diversas solicitações de
solicitações com incentivos e sem incentivos. Então, eu uso demais esses guias, né? Isso dá para comprar, dá para assinar, tem informações disponíveis, as 1000 maiores, gigantes do agro, assim, realmente na pandemia desses 200 da Forbes, eu consegui falar com 10 daqui, 10 dessa lista eu consegui falar, por indicação, por amizade, alguns eu conhecia, e assim a gente vai indo, né? Eu acho importante usar esses guias também, que eles dão esse outro lugar que eu pesquiso, esse Mega Brasil, não sei se a Flávia conhece, assim, ele traz, ele é um anuário feito anualmente, também custa R$180 por ano, não é tão caro, aquele R$500 por mês, quando eu precisar eu vou pedir para você, Ana Flávia, eu não vou gastar isso tudo não. Mas esse aqui, R$180 do Mega Brasil, eu acho que vale a pena, porque você tem acesso aos diretores e gerentes de marketing das maiores empresas do Brasil. Então, é outro lugar que a gente também faz essa prospecção. E aí sim, pensando em incentivos fiscais, gente, nós temos que olhar quem é que está tendo lucro. Então, é muito importante isso que a Ana Flávia trouxe, de ler o Estadão, de ler Valor Econômico, de Revista Exame, porque lá nós vamos ver quais são as empresas que estão tendo lucro e quais são os setores que têm mais crescido e tendo lucro. Então, acho que isso é muito... Eu citei alguns, né? Talvez são os mais importantes que estão tendo lucro, mas tem outros, né? Então, realmente é muito importante. Às vezes você lê de uma empresa, mas, né, no Valor Econômico, mas aí você vê que você amplia, não fica só focada naquela empresa, aí sim vai pesquisar se eu conheço alguém lá ou não e quem pode abrir portas para a questão, né? Estou focando agora nos incentivos fiscais. Muito importante, ainda sem custos, né, buscar as informações que existem tanto na Secretaria do Esporte quanto na Secretaria da Cultura, né? Secretaria Especial do Esporte no Ministério da Cidadania, Secretaria Especial da Cultura no Ministério do Turismo. Então, tem mais difícil no esporte, no passado era mais fácil procurar quem apoiava qual projeto, hoje está mais difícil, mas na cultura, sim, facilmente no SalicNet, você coloca o nome da empresa que você procura, você vai saber que projetos essa empresa apoiou. Você também consegue apoiar por região, você consegue fazer mapas por região. Na minha cidade, quais são as empresas que aportaram recursos e incentivos fiscais na cultura na minha cidade. Então, tem alguns filtros muito, muito importantes, válidos, focados na cultura, e a partir da cultura, quem investe em cultura pode investir em esporte, pode investir em criança e adolescente, pode investir em saúde, né? Cultura é o incentivo que mais capta recursos do Brasil, estamos falando aí de 2 bilhões por ano alocados na área cultural, dos 4, né? Tem 4 bi disponível, cultura leva aí seus 50% desse mercado. Se a gente jogar os incentivos estaduais, vamos para 5 bilhões. Então, incentivos fiscais é 10% do mercado de doações de aporte. Por isso, acho importante, que a Ana Flávia também trouxe, o importante é entrar em contato com essas empresas com e sem incentivos, mas 10% está aqui nesses lugares com incentivos. Então, a partir da cultura, a gente pode achar os outros doadores. Estamos falando de 4 mil empresas por ano que aportam recursos normalmente na cultura, né? A gente tem mapeado mais ou menos, talvez teríamos 20 mil empresas que poderiam utilizar o incentivo. E desses 20 mil, 4 mil só que estão utilizando. Então, tem muito mercado para a gente ainda vasculhar. E, sem dúvida, outras ferramentas onde vocês podem divulgar os projetos com incentivos fiscais são lugares que a gente coloca os projetos e fazem essas ferramentas, fazem pontes com empresas, apresentam para empresas, as empresas buscam seus projetos nesses lugares, é válido também. E hoje eu uso mais a Simbiose, é um projeto que saiu de dentro da GV, e eles juntam todos os dados dos ministérios, né, dos projetos de cultura, de esporte, de saúde, todas estão numa plataforma. Essa é uma plataforma paga, custa R$100 por mês, mas, de novo, eu acho que essa talvez valha a pena, que você tenha acesso a quais as empresas aportaram para qual projetos, em que época do ano, em que regiões eles apoiam, quais as causas que eles seguem. Então, é uma ferramenta que eu uso bastante hoje para busca de
empresas com incentivos é essa ferramenta do simbiose social. Não ganho nada da simbiose, pelo amor de Deus, hein, gente? Tenho só que é uma ferramenta que a gente realmente utiliza e que vale a pena. E depois, se é conhecido ou não conhecido, acho que é muito importante esse impacto, né, de tentar marcar uma reunião, fazer um e-mail teaser, um e-mail diferenciado, falando, no caso, tínhamos incentivos fiscais com a Paula, mas pode ser com incentivos ou sem incentivos. A Paula, ela, quando chegou para a gente, ela não fazia nada de captação. Tudo da captação da Paula era por meio de outras empresas que ganhavam suas comissões. E infelizmente, a Paula desistiu, fechou a organização, mas durante muito tempo ela conseguiu pelo menos reduzir em 50% esta dependência de terceiros. Então, 50% do dinheiro que ela captava, 100% com incentivo fiscal, mas 50% por meio dessas empresas que fazem e que ganham comissão, e metade com a equipe própria dela, com o William, fazendo essa captação para o projeto que eles tinham. Infelizmente, eles resolveram, por questões internas, conseguiram apoiar, fechar a organização. O William estava dividindo a gestão com outra organização, mas é isso aí. Então, sim, Leonido, podemos sim passar os PPTs para vocês. Da minha parte, não tenho nenhum problema de passar para vocês. A gente só precisa combinar aí como que a gente vai acessar. Prometi falar pouco, e era isso, quer dizer, então, e banco de dados, outra coisa que a Suelen faz muito bem, depois ela pode, eu não sei como que ela faz, mas ela tem, juntar, vamos dizer, por exemplo, Itaú, você vai encontrar CNPJ do Banco Itaú, sei lá, 50 empresas do Itaú e o Bradesco, esses grandes bancos, eles têm vários CNPJs. E o importante para efeito de incentivos fiscais é conseguir juntar todos o Simbiose faz isso também, o Simbiose junta isso. Eu não sei como que a Suelen fazia para juntar, acho que era na mão, na raça que ela fazia esses contatos todos, né? Mas o Simbiose faz isso também, então mais uma razão para investir aí, de ter uma ferramenta que ajude a gente. Vamos lá, perguntas. Muito obrigada, Michel. Passa a bola. Aí, gente, então, assim, isso que o Michel trouxe, né, do Salic, por exemplo, quem não tiver assinatura de outros sites que são pagos, é uma ótima ferramenta virtual. São duas, eu vou até aproveitar, Michel, só para deixar isso com as pessoas que não têm intimidade também. A gente tem as duas mais utilizadas, são o Versalic e o Salic Net, tá? São duas versões. O Salic tem 4 versões. O Versalic e o Salic Net não precisa de login, é acesso público. E você consegue fazer vários filtros e exportar para Excel. Então, eu acho que uma coisa bacana quando a gente está trabalhando com recursos incentivados, ou mesmo os que não estão, mas se você quiser, por exemplo, buscar geograficamente as empresas. Vou pegar aqui, ó, o Marcelo está lá em Goiânia, lá em Goiás, agora ele está no interior de Goiás. Você fala assim, poxa, eu tenho alguém, cadê? A Vilma está lá no Rio Grande do Norte. Então, você consegue, através desses sites, por exemplo, gratuitamente, como o Salic, pegar todos os investidores, né, de lei de incentivo, no caso a lei da cultura, mas normalmente quem investe em outras já investe na cultura. Então, você consegue pegar todos os investidores que têm CNPJ no Rio Grande do Norte, ou CNPJ em Goiás. Mas você também consegue fazer o contrário. Você quer saber todos os investidores que investiram numa determinada cidade ou estado, independente de onde seja a sua sede. Assim, você também consegue fazer esse filtro. E aí você consegue ver os investidores que às vezes as sedes estão lá no Rio, São Paulo, mas que eles têm interesse de negócios naquela região específica, né? Por exemplo, a região de Manaus, Amazônia, eu recentemente, eu tenho 1, 2, 3 clientes em Manaus, e há um interesse grande de empresas do tipo telecom, bancos, comércio. Então, às vezes, essas empresas que estão lá na Faria Lima, estão lá na Paulista, mas que têm interesse numa área mais distante. Então, é uma ferramenta que é realmente muito boa, e isso que o Michel falou assim, faz na mão. Gente, quando eu tinha mais tempo, eu vou confessar, quando eu tinha mais tempo para isso, hoje eu tenho pouco, eu mudei um pouco minha estratégia, mas eu sinceramente gostava de ficar explorando o Salic. Era uma diversão, porque você começa a ver possibilidades. Gente, olha só o que tem aqui que eu ainda não fiz, né? Olha o que eu descobri sobre essa empresa.
né? E aí a gente junta as ferramentas que a Ana e o Michel trouxeram com o Salic para fazer os grupos, porque você tem que pesquisar quantas empresas tem o Grupo Itaú. Aí tem lá uma lista de 35 empresas. Você tem que juntar cada uma delas para você entender como que eles atuam, né? Como que atua o grupo quando é uma tomada de decisão específica. E tem empresas que têm tomada de decisão separada, apesar de ser do mesmo grupo, do mesmo conglomerado, investem separadamente. Então, só para pegar o exemplo que a gente está falando, que a gente deu do Grupo Itaú, a XP, por exemplo, também é de acionistas do Itaú, mas ela tem uma tomada de decisão diferente, não precisa juntar. Então, gente, explorar isso é muito bom. Se a gente juntar todas essas dicas de explorar, pesquisar, fazer a lista, com as dicas de como buscar os contatos certos que a Ana deu, né? O LinkedIn é uma ferramenta muito importante. Estar nos eventos quando as coisas presenciais voltarem. E estar nos eventos, agora eu vou dar uma dica sobre eventos, agora que a gente está voltando aos eventos. Gente, uma das principais características de um bom captador é a cara de pau. Então, assim, é importante. Você não pode ser pedante, você não pode falar na hora errada, mas o que eu adoro agora com essas ferramentas, a Ana falou até bem dos aplicativos agora de eventos que você faz ali, mas eu adorava aqueles eventos que tinham um crachá bem grande, sabe? Com o nome da pessoa e o nome da empresa, a marca da empresa bem grande, porque no momento do cafezinho, do almoço, é que você vai chegar e abordar aquela empresa. E aí já vou dizer outra dica, não aborde com um monte de coisa, de material. Ah lá, o Michel mostrando um crachazão, esses que são bons. Eu Não fui sábado num evento. Ai, Dos tô doida empresários. pra pendurar crachá de evento de novo, gente, ano que vem. Sábado, sabadão. Então, outra dica que fica para quando você fizer esse networking pessoalmente, gente, não é legal você levar um monte de material da sua instituição, do seu projeto, e aí você encontra o cara que está ali e fala assim, oi, eu vi que você é da Sul América, tudo bem? Deixa eu te apresentar meu projeto, tá aqui. E o cara vai sair do evento com um monte de coisa que normalmente ele vai deixar na lixeira do quarto de hotel, sabe? Então, assim, é importante você pensar as suas estratégias na hora de abordar alguém. Pesquise antes, qual que é o tipo de empresa que vai estar naquele evento? O que eu posso chamar para aquela empresa? Eu já me peguei quantas vezes, vi uma pessoa no crachá, estou lá no cantinho, no meu celular, vendo os investimentos, achei uma coisa que eu posso falar. Aí você chega já com alguma abordagem que faça sentido, gente. Sabe? Isso faz muito sentido, assim. O Michel conta muito caso próprio, assim, vou fazer a mesma coisa. Um dos últimos eventos presenciais que eu fui, eu consegui o celular pessoal da Luísa Trajano, porque enquanto ela palestrava, eu fiquei pensando, o que eu vou falar para essa mulher que eu vou fisgar ela? E fiquei pensando. Aí ela sai do palco, um monte de gente vem em cima dela, um monte. E o assessor, e ela dá cartão, aquele cartão que não tem celular, né? Que cartão, não. Muita gente. Eu fui andando em volta, assim, de longe, pensando direitinho o que falar, hora de falar. Quando chegou na hora que eu achei que eu ia conseguir um mínimo de atenção, eu fui com aquele discurso que eu sabia que interessava a ela. Ela parou, me ouviu, virou para o assessor, vamos marcar uma reunião, dá o cartão para ela, anota meu celular no cartão. Então, gente, porque não é uma coisa que fui eu, é a gente ter sempre esse lembrete de que nós precisamos oferecer aquilo que interessa ao investidor. O projeto de cada um de vocês é o mais importante do mundo, mas todo mundo sente isso. E eles têm uma gama de coisas para escolher. Então, é importante, não basta a gente sair distribuindo para todo mundo, não basta dar o meu material, investir caro em book para levar para evento, aquele monte de coisa, porque você precisa identificar o que tem em comum, o que vai chamar a atenção, como que você vai fisgar, né? Na hora que você tiver oportunidade de contato. E é isso, vivendo e aprendendo. E Michel quer falar mais um pouquinho. Fala, Michel. Duas coisas que eu esqueci. Uma, desse evento de sábado, eu vou falar porque é mineira, né? Já que você é mineira também. Encontrei uma advogada mineira nesse evento. Ela veio falar sobre empreendedorismo no ramo de advogados. Então, eles têm muitos recursos que eles estão investindo e eles querem investir também em projetos sociais. Então, marquei um contato com ela. Na hora também, ela me deu o celular. Ela não estava para mim, ela me pegou o celular, já pegou o meu cartão que está em braille. Então, eu dei o meu cartão só para ela ver que eu estou envolvido nessa questão inclusiva, né? Ela gostou, anotou, já me mandou o WhatsApp na hora, já estou com o celular dela. E outra coisa que eu esqueci, que é uma dica muito boa para nos acharem também, o nome do projeto, gente. Eu consegui captar R$2 milhões num projeto, porque eu pus o nome de... Eu coloquei no nome do projeto cultural uma palavra sobre tecnologia.
E as empresas de tecnologia estavam buscando projetos com cultura e eles me encontraram por causa do nome, né? Então, também cuidar, acho que é mais uma coisa, às vezes, essas grandes empresas também estão procurando projetos legais para investir. Isso. Então, do mesmo jeito que a gente procura eles também nos procuram. Então, se a gente escreve aqueles nomes de projetos técnicos, fica difícil de nos encontrar. Então, é bom também gastar aí um tempo, gastar fosfato para colocar um nome legal nos seus projetos. Suelen, posso só te fazer uma pergunta? Para quem não conhece o Versalic, não tem o costume de pesquisar, você falou que tem 4 versões. Qual você indica que tem alguma versão? Você falou que tinham 4. As versões são o Salic. Você tem SalicNet, WebSalic, Versalic e o Salic, que é o do sistema, que eu esqueci qual que é o nome dele, já fica aberto um plugin para mim. Então, os 2 principais são o SalicNet e o Versalic. Sendo que o SalicNet ele tem uma versão mais recente, ela é de 2018, se eu não me engano, que é SalicNet Comparar. Então, é salicnet.cultura.gov.br/comparar, e ele tem mais dados comparativos de empresas. Inclusive, gente, você consegue pegar, por exemplo, eu acabei de fazer isso porque eu terminei de escrever um artigo hoje, que vai sair até num guia para produtores culturais, e eu lembrei de ver justamente a questão do mês a mês. Você consegue ver assim, que empresas investem ao longo de cada mês. Então, você consegue ver que naquele projeto que você quer captar ele ao longo do ano, quem que está fechando hoje trimestralmente? Que eu vou correr atrás em abril, em junho, em setembro, e não só no final do ano, né? Isso é importante. Tem muita informação, dá para brincar bastante. O meu favorito é o SalicNet/comparar. É isso que eu ia te perguntar, esse último, então, com comparar no final, tá bom. O meu favorito é esse, tá bom? Tá, gente? Então, espero que tenha sido bom para vocês. Para mim foi. Vou deixar uma última dica. Conquistou seu patrocinador, gente. Conseguiu a primeira vez um apoiador. Relacionamento, relacionamento, relacionamento o ano inteiro. Eu digo assim, eu sinceramente, nem todo captador concorda comigo, nem toda empresa. Eu acho muito mais importante relacionamento do que captação de novos. Eu tenho mantido fiéis os incentivadores que eu conquisto por 2, 3, 4, 5 anos. E isso a gente faz como? Mas aí ano que vem ele quer variar, ainda mais quando é territorial, aí ele quer levar um outro tipo de projeto para o território. Nós precisamos estar atentos a quais são as necessidades daqueles investidores. Porque, gente, ter uma causa, ter um projeto, não significa que eu não posso atender a necessidade de um investidor sem macular a minha causa, os meus objetivos. Né? Às vezes, você quer circular com um determinado projeto, quer estar em várias cidades, mas tanto faz quais cidades. Então, por que não perguntar para o seu potencial investidor que cidade seria melhor para ele? Né? Às vezes você quer fazer uma contrapartida educativa ou social para além da sua causa. Eu quero fazer na periferia. Por que não perguntar se para ele é melhor na periferia A ou na B? Você vai estar cumprindo seu objetivo, vai estar atingindo seu público-alvo. Então, assim, desenvolver isso, atender o patrocinador é importante. Gente, estamos quase terminando, mas parece que chegou uma pergunta que eu vou ler, então. Eu já li, posso responder? Posso ler para todo mundo primeiro? Pode. Espera aí. Aí você responde. É do Felipe Salles. Suponhamos que eu já tenho contato do representante da empresa. O que seria mais pertinente? Mandar uma apresentação, esperar algum retorno, que às vezes não vem? Tentar esgotar todas as vias para articular uma reunião? E aí vem com um desabafo que deve ser de muita gente. Sinto que alguns representantes não encaminham as propostas para quem toma as decisões e para chegar em quem pode investir, precisamos de um grande influenciador. Acho que todos nós 3 teríamos alguma coisa para falar aqui para ele. Então, vamos começar pelo Michel. Tá. A primeira coisa é não mandar a apresentação por e-mail. Acho que nem Sufa, nem Sueli, nem Ana Flávia manda. Assim, a minha experiência de mandar mandar por e-mail uma apresentação sem conhecer a pessoa, sem falar antes com a pessoa, a chance é zero de dar certo. Nunca fiz isso. É assim, gente, mandar a apresentação por e-mail não é o primeiro recurso, é o último. É o último, exato. E mesmo assim não vale a pena. Já mandei por correio, assim, tem que achar, tem que fuçar o que a Ana Flávia falou, achar o e-mail, achar telefone, quem conhece quem, né? Então, assim, é por aí que vai. Eu acho que
que mais? Fala, vai, continua. Olha, eu vou, na verdade, igual o Felipe fala, eu vou mandar a apresentação e esperar por um retorno que não vem. Normalmente não vem quando você só manda a apresentação, tem que ter muita sorte, né? Ou às vezes ter lá o nome certo no título do projeto para despertar alguma coisa. Mandar a apresentação, gente, às vezes o único recurso que você tem, o único contato que você conseguiu até agora foi e-mail. Você já tentou esgotar outras vias, vai continuar sempre. Eu já levei 3 anos para conseguir falar com o patrocinador. Final, uma hora vem, né? Mas se esse é o único recurso que você tem, vocês podem enviar essa apresentação e continuar ligando todo mês, que pelo menos você vai ter uma coisa. A hora que você conseguir falar com alguém, você tem assim, não, porque eu enviei um e-mail para a Ana Flávia, ainda não tive retorno, eu queria confirmar se ela recebeu. Você pode me passar para ela? Se for o secretário, você pode verificar? Né? Você pode depois continuar tentando falar, falando assim, eu mandei um e-mail importantíssimo, não tive retorno, estou preocupada de não estar recebendo. Nem que você use isso, mas você sempre tem que tentar mandar ter outras formas de abordar. Nem que seja no LinkedIn, não respondeu, você mandou de novo, não respondeu, você vai lá e fala, fulano, tudo bem, eu te mandei um e-mail, tem 2 semanas, será que você viu? Então, assim, essa apresentação por e-mail, ela raramente vai ser o suficiente, eu falaria nunca, mas ela raramente vai ser o suficiente para alguém abrir o seu e-mail, abrir a sua proposta e falar assim, nossa, era isso que eu estava procurando, eu vou ligar aqui, deixa eu ver onde é que está o telefone de contato. Dificilmente vai ser assim. Então, é muito importante continuar tentando, tentar falar por outras formas também. Ana, quer acrescentar alguma coisa? Então, eu tenho que sair para uma reunião com a MRV, Su, mas assim, deixa eu falar uma coisa. Eu acho que poderia até ser um tema, se você topar, para a gente falar de negociação, porque assim, mais estruturada, a gente falar, acho que vários pontos diferentes, porque ele trouxe, são vários, como é que a gente fala? Várias questões que a gente vai encontrando, vários percalços que a gente vai encontrando ao longo do caminho da prospecção. E aí, eu acho que ao longo do tempo você vai descobrindo algumas oportunidades. Então, por exemplo, aquela história de você ter o melhor contato, é sempre o melhor contato que você consegue. Se não é o tomador de decisão, você não pede, você cria uma outra estratégia. Então, tem várias coisas que nós 3 usamos, né? Inclusive, eu trabalhei com o Michel, você também. Enfim, eu acho que a gente poderia fazer uma fala depois, se fosse o caso, que eu realmente estou com a MRV me esperando. Mas, assim, vai lá. Eu acho que seria legal. Eu acho que o que o Felipe fala, eu acho que é quase que um passo 2 do que a gente falou hoje, né? Tudo bem, a gente pesquisou, montou a lista, e o que a gente faz agora? Que horas que manda e-mail? O que tem escrito no e-mail? Se o e-mail tem que... aquela história, né? Geralmente eu escrevo um e-mail que não tem barra de rolagem. Escrever um e-mail que cabe dentro da caixinha, para a pessoa não precisar rolar. E com informações estratégicas. Nunca apresento a ONG nesse e-mail. O que você fala na reunião? Então, você não começa apresentando, Acho que várias coisas do que a gente usa, não sei se o Felipe está aí ainda, mas acho que são coisas interessantes que ajudam a gente a quebrar essas barreiras, porque a gente passa por todas essas barreiras, não tem jeito, né? E o cara realmente não sobe, assim. Dependendo da forma, se você não falou com o interlocutor correto, que é o tomador, todos nós já vivemos isso, ele realmente, geralmente, ele tem dificuldade de subir, por N questões, por medo, porque o chefe é isso, é aquilo, porque o chefe já tem um projeto lá no chefe. Mas se você engaja o cara diferente, se ele se torna um embaixador, ele se torna um amigo, e aí aos poucos, e aí através dele você pede a reunião com o chefe, aí acho que muda muito a figura, porque realmente isso geralmente acontece. E aí, só para fechar minha fala, uma vez lá no Secons, foi uma reunião maravilhosa, que fizeram até coffee break, Suelen para mim e para a Ana Cláudia, uma reunião maravilhosa para falar um não. A Knauf, uma vez, levou a gente até o extremo, e depois eu posso contar esse caso, que eu aprendi muito com ele. No final, tinham 3 diretores na sala, chamaram a gente, fizeram um coffee break para dizer não. Eu falei, gente... Eu fiquei imagino quando é o sim da Knauf, né? Tem até fogos. Então, assim, foi péssimo. Eu encaro isso, Ana, eu já recebi não muito atencioso. Eu encaro isso como ano que vem tem mais chance do sim. É assim que eu encaro os meus nãos muito atenciosos, sabe? Então, muito bom. Ana, vai lá, pode sair enquanto eu encerro, fica à vontade. Beijo, gente. Michel, Suelen, muito bom sempre estar com vocês. Todo mundo aí, obrigada, Elô. Eu preciso ir mesmo. Beijo. Então, gente, para encerrar, até essa sugestão que a Ana deu foi uma das coisas que surgiu lá no nosso grupo, era a questão da comunicação para captação. Essa comunicação para captação, que é um dos nossos próximos temas, a gente já estava justamente pensando o que tem que ter na abordagem,
como que tem que ser uma apresentação, e eu pretendo trazer para esse comunicação para captação alguns investidores grandes. Então, como a gente já tem uma outra agenda para o final desse mês, que vocês vão receber já já a programação, a gente vai deixar para o início do ano que vem a comunicação para captação. Mas fiquem tranquilos que a gente vai trazer isso. E não, Diego, não, para o ano que vem não, que eu estou captando agora. Mas, Diego, nós estamos em novembro, cara. Basicamente, se você não falou com todo mundo que você tinha que falar agora, se você já não abordou, se você já não mandou, você está muito atrasado, sinto lhe dizer. Tá? Mas realmente assim a corrida ela está acabando quando inicia novembro, né? E a gente tem que estar muito atento a esses prazos também, tá bom? Queridos, muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Michel, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação, pelo seu sempre generoso compartilhamento de informações. E a gente continua se vendo e se falando. Sejam ativos no grupo, deem notícias que vocês estão lá, de que vocês estão vendo. Tá bom? Compartilhem informações importantes, demandas também, que a gente vai trabalhar para isso. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada.